A paz do Senhor, meus irmãos, um shalom para vocês. Quero deixar aqui esse vídeo, principalmente direcionado aos jovens cristãos, né? Nós estamos numa época que hoje não se vê muitos jovens na presença do Senhor. E eu tenho muitos projetos, muitos projetos para os jovens da nossa cidade. Jovens, principalmente da geração Z, que ainda não tem um contato, uma intimidade ainda com o Eterno. Mas eu quero deixar uma palavra para os jovens e para que eles possam vencer os desejos da mocidade, as paixões da mocidade. Porque as paixões da mocidade, se não for dominada, né, pelo Espírito do Senhor, se não for dominada, né, através das orações, da santidade, a gente acaba nos frustrando muito e muito. E eu tenho inúmeros projetos que ainda está só no papel, infelizmente, porque nós não temos ainda uma base, uma estrutura. Mas eu creio que um dia nós vamos ter uma estrutura para tentar, de uma forma ou outra, criar uma identidade nos jovens, né? Criar um padrão para os jovens, um padrão que o mundo ensinou eles errado. Os jovens hoje, infelizmente, vou falar que minha juventude e minha infância não foi perdida por causa que o Eterno não tinha as tecnologias também, né? Mas o Eterno preservou uma infância nossa, né? Mas hoje está perdida tanto a infância como a adolescência, como a juventude, a mocidade. E eu tenho projetos para os jovens e eu queria tanto que os jovens pudessem se levantar na obra de Deus, né? Jovens pudessem ter domínio, né, do seu arbítrio, domínio das suas paixões, da mocidade, porque chega uma época, quando a gente chega na juventude, que a gente começa a querer experimentar o mundo, a curtir o mundo, a gente fica com desejo de beliscar o mundo, mas é um erro gigantesco, principalmente jovens que não têm identidade, que não têm ainda um padrão, que não tem um discipulado. E eu quero muito um dia poder discipular jovens, poder orientar, poder aconselhar, para que eles não caiam em armadilhas. E é o meu desejo. Como assim, irmão, em armadilhas? Armadilha das drogas, armadilha da prostituição, armadilha das más influências, das más amizades e muitas outras. Hoje nós temos visto que as famílias não têm introduzido um padrão de identidade na juventude. Deixa os jovens aprenderem por eles próprios, pelo mundo. E, infelizmente, os jovens têm que recorrer aos anciões. Eu mesmo sou um desses que já recorri aos anciões. Os anciões têm experiência, os anciões têm conhecimento. Os anciões já passaram por tribulações, por lutas e guerras. E eu me considero ainda um jovem, né? Tenho meus 30 anos, mas ainda sou jovem. Porque a Bíblia fala que morrer aos 100 anos é ainda morrer novo, é morrer jovem. Mas, jovens, levante na obra. Jovens, não desperdice a sua mocidade neste mundo, a sua juventude neste mundo, o seu vigor neste mundo. Jovens, não vai por conselhos errados. Jovens, não se jogue à prostituição. Não entre nas drogas, na bebedeira. Eu já fui jovem, eu já bebi. Eu sei que foi prejudicial para a minha vida. Ainda bem que eu não fui aquele jovem que ficou anos e anos no álcool, né? Foi pouco tempo, mas foi um experimento ruim. E eu deixo para os jovens hoje, para vocês criarem experiência e maturidade na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, né? Deus, ele quer que cada jovem cumpra o seu propósito nessa terra. Porque às vezes vou passar uma experiência para os jovens aqui, diretamente. Jovens, às vezes a gente é jovem demais, e aí um ancião mais velho, o pai da gente, ou a mãe, ou o avô, ou seja, que vai dar um conselho, a gente fala, isso aí é da época dos antigos, não sei o quê. Isso aí é um erro. Por que eu falo? Toda geração vai encontrar erro em outras gerações, ou vai criticar. Mas isso aí é das suas épocas, nossas épocas agora é outra. Não. Princípios e valores não tem época. Não tem época.
Princípios e valores são eternos. Então, muitas das vezes, você hoje pode falar isso com seus pais, mas daqui 10 anos, 20 anos, outra geração vai falar, vai criticar a sua geração, vai falar, isso aí é de sua geração, é da época dos antigos, mas daqui mais 20, 30 anos, a outra geração vai falar da outra geração. Mas uma coisa, vocês têm que colocar na mente, jovens, princípios e valores não tem tempo e nem época. Princípios e valores se encontram dentro da Bíblia. Princípios e valores se encontram dentro das Escrituras. Princípios e valores, guardar os mandamentos de Deus. E tem uma palavra, eu vou até tirar aqui minha Bíblia, que eu estou com ela aqui hoje, né? Tem que meditar. E eu queria trazer para os jovens sobre o conselho que Salomão, né? O rei Salomão, ele deixa para os jovens. É bom, mas também é um conselho verdadeiro. Se vocês interessar pelo vídeo, vocês podem consultar nas suas próprias Bíblias, né, que tem também, está lá em Eclesiastes. Vamos ver aqui se nós achamos Neemias, Provérbios, Eclesiastes. Eu acho que está lá no último capítulo e eu vou filmar para você, jovens. Tá aqui, jovens, ó. A mocidade deve preservar-se para a velhice e para a morte. Ixi, então você que é jovem, um dia você vai morrer também. Mas aqui está aqui, ó. Tudo é dever do homem, consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Mas aqui tem uma palavra também para os jovens, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, vai chegar o tempo dos maus. Vai chegar o tempo da velhice. Vai chegar o tempo em que falar, eu já não tenho mais prazer na vida. Então, irmãos, jovens, entrega sua vida para Jesus de agora, de novo. Para que quando você estiver na idade de adulto, você seja alegre. Quando você cair na fase da maturidade, mais alegre. E quando você estiver velho, é só aguardar, né, o dia do seu descanso. Essa é a palavra que eu deixo para o jovem. E vamos orar, jovens, num propósito de nós criarmos uma identidade, um padrão para nós, padrão em tudo, para a honra e glória do Senhor. Eu convoco todos os jovens da minha cidade, Santa Helena de Minas, convoco esses jovens para ter um foco só. O alvo é Cristo. E não tem outro alvo para vocês, não. Não tem outro alvo para vocês. Não corre para as drogas, nem para a bebedeira, nem para a prostituição, nem para nada disso. Corre para os braços de Jesus, o nosso Yeshua, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Se você gostou, jovem, desse vídeo, comente, compartilhe, curta e mande para outro jovem, para que nós venhamos abraçar a palavra do Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe você.